Queridas irmãs, queridos irmãos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo nos envolva hoje e todo sempre. Vir a Coimbra é sempre resgatar em nossas almas a alegria para o nosso espírito. É uma pena que hoje nós não conseguimos dar aquele abraço ao nosso irmão Fernando, mas sabemos que está em plena atividade no campo do bem. Mas a recepção que a nossa irmã Leonora, sempre nos abraçando e nos trazendo esse conforto espiritual, nos traz paz para o nosso coração. Agradecemos a todos os companheiros que sempre nos recebem com um sorriso e com uma alegria. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre bondade, esse sentimento e ação. Quando nós, alguns anos atrás, tivemos o Covid, onde fomos obrigados a ficarmos em casa por um período, Deus convidou a cada um de nós a refletirmos sobre a vida, a refletirmos se estávamos até então no caminho certo ou no caminho equivocado. Muitas lutas tivemos que passar, perdemos muitos entes queridos e amigos, mostrando a fragilidez da vida, a sua fragilidade dentro dos seus aspectos, que começou a trazer para todos nós novas reflexões. Pensávamos naquele momento que logicamente poderíamos edificar o Evangelho dentro de um tempo mais rápido. As pessoas pudessem se tornar mais fraternas, mais bondosas, pudessem colocar o seu sentimento e a sua ação no seu dia a dia, na sua condição normal. Mas isso não ocorreu. Parece que ao olharmos diante de uma retrospectiva da vida, nós vamos perceber que o homem ficou ainda mais endurecido. Olhamos para as pessoas sempre mais carregada dentro do seu semblante. A depressão campeia por todos os cantos em números alarmantes. A aflição toma conta das criaturas. Os jovens cada vez mais à busca do suicídio, aonde precisamos destacar a valorização da vida. E é por isso que na noite de hoje nós vamos fazer um pouco dessa reflexão. Um pouco dessa reflexão, como anda cada um de nós, dentro do nosso trabalho, da nossa casa, da nossa sociedade, dentro daquilo que nós somos convidados a refletirmos um pouco sobre a vida. Nós vamos buscar em André Luiz, no livro Missionários da Luz, uma frase que nos faz compreender um pouquinho o que seja a bondade divina e infinita. E em todos os lugares há sempre generosas manifestações da providência paternal de Deus. Apesar de ser uma vírgula, gostaria de fazer uma pequena parada para refletirmos. Quando começamos a nossa reunião, e eu tenho acompanhado, e hoje as redes sociais permitem que nós possamos acompanhar o trabalho maravilhoso dirigido pela nossa irmã Leonor, no que tange a questão da assistência social, aos nossos irmãos carenciados, aos nossos irmãos que necessitam de alimento. E a fome é uma coisa muito triste. Nós estamos falando de um país de primeiro mundo. Imagine nós, o Brasil, aonde eu vou mostrar um vídeo no final para todos vocês, e hoje a nossa instituição, apenas a nossa pequenina instituição, faz 3 toneladas de comida por mês. São 3 dias na semana, em torno de 280 a
290 quilos de comida por refeição. Nós vamos ver dois aspectos importantes dentro dessa bondade divina e infinita. Vou dividir o planeta em duas partes. A primeira parte, os países como o nosso, chamado países emergentes, países de terceiro mundo, aonde nós somos conclamados a vivermos o Evangelho dentro dos aspectos do auxílio ao próximo. Por isso, é necessário que as nossas casas espíritas, que o nosso movimento cristão esteja voltado para essa área, apesar de que, logicamente, há o outro contraponto, que é o trabalho da assistência espiritual, que nós vamos comentar daqui a pouco. Mas nós vemos aqui que a bondade infinita de Deus, ela sempre age por intermédio daqueles que, com certeza, dentro de um processo reencarnatório, oferece para cada um de nós a oportunidade bendita em poder servir. Mas existe uma outra fome, que essa fome já são desse outra parte do mundo, de alguns países mais ricos, que nós vamos chamar da fome espiritual. A fome espiritual é aquela pela qual a pessoa necessita de um sorriso, de um abraço, de uma palavra amiga, de um socorro. Por isso que uma casa como essa, fazendo as suas duas partes, a parte espiritual e a parte assistencial. Dessa maneira, nós vamos permitindo que o Evangelho de Jesus possa ir recrudescendo dentro de nossas almas, na busca incomensurável de podermos viver uma vida melhor. Me lembro que certa feita estava à casa de Chico Xavier e falávamos, por exemplo, naquela noite, sobre a questão da pobreza. E o Chico dizia: precisamos tratar bem os nossos irmãozinhos necessitados pela fome, porque eles são os nossos hóspedes que mais nos cobram. Eu ainda, diante da minha ignorância, perguntei: mas por que, Chico? E ele dizia: porque foram pessoas que ontem foram reis, rainhas, foram donos de feudos, donos de escravos, donos de terras, que hoje reencarnam na reencarnação abençoada para poder colher dentro daquilo que ele um dia plantou, para que ele possa sentir as dificuldades. Mas nós vemos que isso é verdade. As leis divinas, a bondade divina, ela nunca nos falta, está sempre ao nosso lado, confortando os tristes, acalmando os desesperados, socorrendo os ignorantes e abençoando os infelizes. Há pouco tempo ainda, lembro-me de uma situação que estava a entregar as marmitex à porta do centro, quando uma senhora com 3 filhos, todos pequenos, 3 miúdos, aportou-se à porta e pediu comida. A mãe pegou a marmitex, o filho mais velho, de mais ou menos 7 anos de idade, pediu para carregar a marmitex. E quando ele pega na marmitex, ele começa a chorar. E ele olha para a mãe, e a mãe diz: que foi, meu filho? E aquela criança diz: mamãe, teremos comida hoje de novo. Porque já faziam 2 dias que não comiam. Talvez nós, dentro da condição que o mundo nos oferece, pouco nos importamos com isso. Porque nós não vivenciamos uma história dessa natureza. Mas tenho a certeza, se perguntarmos aqui para quem trabalha, nossa irmã Leonor, com toda os seus trabalhadores, vão ter histórias magníficas que comovem o nosso coração. Eu digo, Leonor, que às vezes a gente vai ficando velhote. E a velhice vai fazendo com que nós fiquemos mais emocionados.
E as lágrimas muitas vezes são os nossos companheiros de nosso dia a dia, permitindo que nós possamos ser mais sensíveis a todo esse momento que a vida nos oferece. Por outro lado, nós vamos buscar em Emmanuel, Padre Manuel da Nóbrega, o grande português que em 1500 foi para o Brasil, e pelas mãos iluminadas de Francisco Cândido Xavier, no livro Abençoe Sempre. Ele começa dizendo, ao apelo do Divino Mestre, ao apelo do Divino Mestre, recomendando-nos sede perfeitos. Há 2000 anos, um pouco mais, Jesus veio trazer para todos nós, sob as orientações de nosso Pai Celestial, a importância de compreendermos um planeta como o nosso. Um planeta que até então era primitivo. Quando Jesus aqui esteve, passou pelo segundo momento, que é o mundo de provas e de expiações. Lembrando que o mundo de provas e expiações persiste até hoje. E é um mundo pela qual o mal ainda campeia sobre o bem. Por isso nós, os espíritas, sabemos que o mundo que todos nós vivemos é um mundo adequado à nossa condição espiritual. Nós ainda somos espíritos equivocados pelas condições do nosso orgulho, do nosso egoísmo, da nossa vaidade. Vivemos ainda um mundo pela qual o professor Allan Kardec, por Iterion Denizar Rivaio, que ontem completou mais um ano de sua existência, nasceu a 3 de outubro de 1804, o professor Hipólito Yrion Denizar Rivaio trouxe para todos nós uma concepção do plano espiritual que nós chamamos o mundo espiritual. Através do kardecismo, do processo kardeciano, como muitos chamam, todos nós passamos a entender, de maneira definitiva, o que seria a busca desse terceiro momento da Terra, que é o mundo de regeneração. É um mundo pelo qual o mal ainda vai continuar andando à solta, mas o bem já vai começar a ter as suas ações. Porque nós que dizemos ser cristãos e espíritas cristãos, fazemos uma diferença enorme porque estamos começando a trabalhar para a implantação do Evangelho em nossos meios. Por isso, lógico que todos nós entendemos que sede perfeito não é uma proposta para hoje, para amanhã, para o final do ano, é uma proposta a longo prazo, que nós estamos iniciando hoje, a transformação íntima, a burilar a nossa alma, a eliminar o homem velho, como Jesus havia pronunciado quando esteve em nossos meios. Evitemos a indesejável resposta da aflição. Nós, os espíritas, vamos buscar, fazendo-se ecoar na acústica da nossa alma, aquelas palavras de Jesus, quando disse, conhecereis a verdade, pois a verdade vos libertará. O conhecimento que nós temos hoje permite que nós não entremos em aflição. Por mais que a dor bate à porta de nosso coração, por mais que todos nós, seja pela saúde, pelos problemas financeiros, pelos problemas de relacionamento em nosso lar, pelo relacionamento na nossa sociedade, por mais que as coisas fiquem difíceis, nós não temos o direito de entrarmos no processo da aflição, porque nós já passamos a conhecer toda essa condição que o Evangelho nos ensina. Ninguém pode trair os princípios de sequência que governam a natureza, e o tempo será sempre o patrimônio divino, em cujas bênçãos alcançaremos as realizações que a vida espera de nós.
antes de cogitar da colheita, atendamos à sementeira. Sabemos que vivemos num mundo pela qual dividido em 3 partes: passado, presente e futuro. Sabemos através da reencarnação que o nosso presente não deixa de ser uma colheita daquilo que fizemos ontem. O maior professor foi Paulo, na sua primeira epístola, quando ele diz para nós de que o plantio é livre, mas a colheita tornar-se-á obrigatória. Mas ao mesmo tempo, o presente passa a ser um diferenciador. A partir do momento em que eu passo a colher sem aflição, sem sofrimento, aquilo que eu fiz no antanho, no passado, mas ao mesmo tempo tenho a grande oportunidade de iniciar um novo momento, que é a preparação para o meu futuro. E é essa sementeira que Emmanuel vem trazer para todos nós, que não devemos cogitar apenas a preocupação sobre a colheita. Diga de passagem, Allan Kardec vem trazer para nós o processo do karma. Somos sabedores que aquilo que fizemos, teremos que colher. Não tem como ser diferente. Mas é essa nova semeadura que Emmanuel vem nos convidar para refletirmos um pouco melhor sobre a questão da vida. Santo Agostinho, num dos seus pensamentos livres, nos diz: não é tanto o que fazemos, mas o motivo pela qual fazemos, que determina a bondade ou a malícia. Dentro de nós existe 2 seres, o ser bom e o ser ruim. Dentro dessas características, todos nós temos em determinados momentos de podermos servir o nosso próximo. Podemos desenvolver a bondade, como muitos de nós que aqui estamos hoje, amealhados pelo conhecimento do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, já estamos começando a trabalhar na seara do bem. Mas, por outro lado, ainda existe a malícia. A malícia se encontra dentro da figura do homem velho. O nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa vaidade, as condições intrínsecas que carregamos, em especial no que tange a fofoca, a maledicência. E tudo isso ainda são pormenores que faz com que cada um de nós permaneçamos na condição da malícia. Precisamos a longos passos, ou, melhor dizendo, aumentar os nossos passos para, ao longo do tempo, podermos ser criaturas diferenciadas nos aspectos intrínsecos da vida, como nos ensinou Jesus. Nós vemos no livro Sinais da Vida, que é um livro que nós estamos lançando hoje, do nosso querido André Luiz, o nosso filho, que ele então traz para nós alguns pensamentos, mensagens curtas para as nossas reflexões. E no capítulo 2 desse livro, nós vemos 2 frases. Eu vou ler 2 agora e 2 mais adiante. Somente um coração que persistiu no bem vive e respira a bondade. É impossível sermos pessoas bondosas se nós não trabalharmos o nosso coração na persistência do bem. É quase que impossível. É necessário que nós possamos compreender que a reforma íntima é um processo que não deva ter retorno. É um processo que deva caminhar sempre adiante. A bondade e a persistência na prática dos bons costumes. Quantas vezes nós vamos procurar os trabalhadores, cadê os trabalhadores? Não é? Às vezes não persiste no esforço daquele trabalho que ele assumiu com Jesus. Nós precisamos ser mais persistentes. Há pouco eu conversava com a nossa irmã Leonor aqui, e os trabalhos vão aumentando cada vez mais.
Só que nós estamos ficando velhotes, a verdade é essa, cansados. E nós precisamos de pessoas que venham cada vez mais somar com essas atividades. Se conscientizando da importância de servir, da prática dos bons costumes que Jesus vivenciou e ensinou. Nenhum de nós vamos encontrar uma página escrita por Jesus. Jesus não se preocupou em escrever absolutamente nada. Jesus vivenciou, na prática de seu cotidiano, ensinando para todos nós o que é a lei do amor. Diga de passagem, no Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma frase lindíssima que diz: quando Jesus passou pela terra, fez estremecê-la, porque pronunciou pela primeira vez a primeira palavra do alfabeto divino, que é a palavra amor. Cumprimenta os Espíritos dizendo que eis que a doutrina espírita traz a segunda palavra do alfabeto divino, que é a palavra reencarnação, podendo nos fazer compreender assim os ensinamentos que Jesus legou para todos nós de maneira brilhante. Emmanuel, no livro Abençoe Sempre, continua a sua maneira de pensar, antecipando a construção do teto de nossa casa espiritual, nos aprimoramentos que nos cabe atingir. Edifiquemos os alicerces no chão de nossas possibilidades humildes, erguendo sobre eles as paredes de nossa renovação. Como é difícil erguer as paredes de nossa renovação se nós ainda somos seres muito egóicos, egocêntricos, se nós ainda somos criaturas que nos achamos muito importantes. Muitas vezes queremos começar pela construção do teto, imaginando que a inteligência e a sabedoria é a base de tudo. Mas eis que quando pegamos o Evangelho, ouvimos de Jesus: eu não vim trazer a minha mensagem para os sábios, para os intelectos, eu vim trazer para os simples e para os humildes. Porque quando nós construímos a nossa casa, nos aspectos da construção pelo teto, pela questão intelectual, nós nos julgamos importantes, nos julgamos deuses. E é dessa maneira que nós começamos a perceber, quando ele diz para nós as possibilidades humildes. Não se tem como construir as bases evangélicas se não for na humildade, como Jesus estipulou quando esteve em nossos meios, erguendo sobre eles as paredes de nossa renovação, a fim de não nos perdermos no movimento vazio. Iniciemos a perfeição de amanhã com a bondade de hoje. Iniciemos a perfeição do amanhã. Não vamos ser seres perfeitos hoje, mas temos que começar a lição de casa, a exercitar a bondade hoje, agora. É o melhor momento para todos nós vivermos esses aspectos. Eu gosto muito desse pensamento de Leon Tolstói, que é um escritor russo, e ele fala uma coisa fantástica, um pensamento simples, mas que reduz a nossa condição no nosso dia a dia. Não é possível ser bom pela metade. Não é possível ser bom dentro de uma casa espírita, porque ser bom dentro de uma casa espírita é covardia. Porque aqui nós temos os benfeitores, os nossos irmãos aureolados pela paz, que nos envolve, que nos abraça, que nos cerca, que nos auxilia, dando para nós essa vibração fantástica para os nossos corações. Mas como é difícil ser espírita dentro de casa.
Eu lembro-me de uma história que eu conto sempre, daquele casal onde onde o marido era o presidente de uma casa espírita. A mulher tinha 2 filhos pequenos, por isso resumia em ir ao centro apenas na evangelização ou tomar o passe de vez em quando. As crianças começaram a crescer e se viu a necessidade dela começar a se envolver mais dentro da casa espírita. Os problemas na sua casa se avolumavam cada vez mais. E naquela noite foram para o centro. O marido, como sempre, abriu o centro e com o tempo foi chegando as pessoas. E ele sempre recepcionando todos com muito amor, com muito carinho. Abraçava um, beijava outro, uma palavra de amizade aqui, uma palavra de carinho ali. E a esposa sentada a um canto com os 2 filhos, acompanhando todo o trabalho daquela casa. No final das atividades, a mulher estava irradiante com as atividades daquela casa. E ao entrar no carro, ela diz ao marido: belíssima reunião de hoje. O marido então lhe perguntou: você gostou mesmo? Ela disse: sim, foi muito bom. Inclusive, a mulher disse: eu tenho uma proposta para te fazer. Uma proposta para me fazer? Sim. Eu percebi que no fundo do centro tem uma casa. E eu gostaria de mudar para essa casa de imediato. Eu gostaria de morar dentro do centro. O marido ficou preocupado e disse: não, meu bem, não podemos. O centro não me pertence. Não, mas eu quero morar dentro do centro. E depois de muita insistência, o marido lhe pergunta: mas por quê? Ela falou: porque eu quero ter na minha casa um marido que seja um presidente do centro, que me trate com amor, porque ultimamente você esqueceu que eu sou a sua esposa, me trata mal. Gostaria que você fosse caridoso para com os seus filhos, porque ultimamente os nossos filhos têm sofrido muito na sua mão, pela sua impaciência, pela sua intolerância. Por isso, acredito eu, que se formos para o centro espírita, você vai se tornar aquele homem bom que eu vi diante daquela plateia. É mais ou menos isso que Leão Tolstói vem dizer para todos nós. Não é possível ser bom pela metade. Não é possível ser bom numa casa espírita. A casa espírita é a escola da alma, que convida cada um de nós à nossa transformação. Por isso que no outro momento do Evangelho diz: se reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos ensejos que o faz de corrigir as suas más inclinações. O que os espíritos querem dizer para nós? Nós não somos espíritos perfeitos, mas temos a obrigação de nos tornar melhor todos os dias. Chico Xavier, num trabalho do abacateiro, certa feita, com a presença do seu benfeitor Emmanuel, ele diz: o espírita não é melhor do que ninguém, mas ele tem a grande obrigação de ser melhor do que si mesmo. Começamos a perceber que se há alguém que nós temos que trabalhar, somos nós mesmos, com as nossas imperfeições. Continua Emmanuel no livro Abençoe Sempre. Ninguém é tão deserdado no mundo que não possa começar com o êxito necessário. Olha que frase fantástica de Emmanuel, esse nosso irmão português, que teve um grande trabalho no Brasil desde quando foi como missionário na arte da evangelização. Por quê? Porque nenhum de nós somos tão pobres.
que não somos capazes de doar uma migalha do nosso sorriso. Nenhum de nós somos tão pobres que não somos capazes de oferendar as nossas mãos estendidas para um passe edificante. Nenhum de nós somos tão pobres no mundo que não podemos começar hoje o trabalho de podermos estender as mãos para quem está caído. Isso depende de cada um de nós. Não busques regenerar o delinquente a rudes golpes verbais. É o grande erro nosso. Queremos mudar as pessoas. Esquecemos que cada um se encontra no seu grau evolutivo. Esquecemos que cada um de nós somos espíritos imperfeitos, que estamos na Terra à busca de nosso aperfeiçoamento. A grande maioria de nós ainda somos delinquentes, porque muitas vezes, ao vermos uma palavra dessa, nós nos ofendemos. Mas a delinquência significa andarmos no caminho equivocado. Se alguém nos chamar de marginais, ficamos ofendidos. Mas na língua portuguesa, andar à margem, ou seja, andar de maneira equivocada. E quando eu começo a trazer essas palavras para dentro de mim, eu começo a perceber o quanto eu tenho que me modificar. Auxilia-o de algum modo. Nós não temos que estar criticando um morador de rua. Eu gostava muito, uma vez, nós estávamos à tarde na casa de Chico Xavier e íamos para o Abacateiro. E ali nós estávamos andando na rua para ir até o Abacateiro, quando num bar, uma pessoa grita: tio Chico, ó tio Chico, paga uma pinguinha. E nós todos ali, os espíritas é moralista, né? Os espíritas é moralista. Ah, pinga eu não dou para ninguém. E ali ficou todo mundo olhando o Chico. O Chico parou e o Chico falou: vem cá, meu filho. E veio aquela pessoa lá e diz assim: Chico, ô tio Chico, você sabe que eu não minto, tio Chico. Você me dê uma pinguinha, eu te agradeço muito. E o Chico então deu um dinheirinho e foi lá e comprou uma pinga. O Chico ficou parado, olhando ele à porta do bar. Ele pegou a pinga, jogou um pouquinho no chão e diz assim: tio Chico, esse é pro santo. E depois ele tomou. E o Chico, para provocar os moralistas que estavam de lá, diz assim: ai, que boca gostosa que ele está tomando aquela pinga. Ou seja, o Chico compreendia, pelo seu grau evolutivo, que cada um de nós estamos numa condição. Nós queremos que o outro seja aquilo que nós achamos que ele deva ser. Somos falsos moralistas na sociedade. Por isso que Emmanuel vem nos trazer essa advertência, oferecendo-lhe algumas frases de fraternidade e compreensão. Essas pessoas não precisam da nossa recriminação. Essas pessoas precisam, às vezes, de uma palavra amiga. Na nossa casa, onde uma boa parte das pessoas que damos comida são moradores de rua, muitas vezes eles vêm sem tomar um banho, com a roupa toda rota, cheirosos. E a gente conversa um pouco com eles, eles dizem assim: ô tio Sérgio, posso te dar um abraço? Pode, meu irmão, vem aqui, dá um abraço. É o que ele quer naquele momento. É o que ele necessita naquele momento. E ele dá um sorriso e vai embora, sempre com aquela frase: Deus lhe pague, tio. Mas para isso nós temos que entender o Evangelho. Para abraçar o morador de rua, nós temos que entender que ele é nosso irmão. O nosso irmão não é só aquele que está bonitinho dentro da nossa casa.
vestindo do bom e do melhor, comendo do bom e do melhor. Vamos relembrar que Deus é Pai. E se Deus é nosso Pai, nós somos os seus filhos. Se nós somos os seus filhos, consequentemente todos nós somos irmãos. E se nós somos irmãos, a questão consanguínea é muito pequena. A questão consanguínea é apenas uma condição para formarmos famílias aqui no planeta. Por isso que tem no Evangelho segundo o Espiritismo o capítulo Família pelos laços espirituais e Família pelos laços corporais. Então nós vamos começando a compreender tudo isso, né? Então nós vamos ver aqui, voltando no livro do André, já tinha visto 2 frases, agora mais 2, do mesmo capítulo, é o capítulo 2. O nosso André Luiz diz, essa virtude não nasce apenas dos lábios, precisa partir de um coração puro, sem vaidade, egoísmo ou qualquer chaga moral. Não adianta, nós somos, muitas vezes, nós somos confundidos exatamente por causa disso. Não pode nascer apenas dos lábios. Não pode ser apenas do local que eu estou. É preciso que cada um de nós possamos ir adquirindo a condição do coração puro, sem vaidade, sem egoísmo ou qualquer chaga moral. Lógico que isso aqui é uma proposta. Não é uma proposta para hoje, não é uma proposta para amanhã, como eu já disse. É uma proposta que nós vamos fazer para cada um de nós. É o início de uma transformação, de um burilamento de nossa alma. Ninguém se torna bondoso por ler o Evangelho de Jesus. Tem pessoas que é capaz de falar para nós os 28 capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. É capaz de falar todos os seus títulos, os seus subtítulos. É capaz de falar toda a mensagem que tem no Evangelho. Será que isso é importante? O que adianta a pessoa conhecer o Evangelho nessa magnitude e não consegue viver para com o próximo? Por fazer palestras, não é subindo a um púlpito como esse que eu vou me tornar uma criatura diferente, mesmo porque basta eu gastar algumas horas, como o Chico em 1985, está no meu livro, Chico Xavier, Uma Gota de Amor, quando o Chico me orientou a ler 2 horas por dia, e eu procuro fazer isso até hoje, quase 40 anos. E eu chego naquele pensador que diz, quanto mais eu sei que nada sei. Então subir uma tribuna é um cargo ainda de mais responsabilidade. Ou mesmo escrever um livro, o que muda isso? Vai mudar uma criatura? Mas sim, por sentir cada palavra que profere, cada pensamento que emite, cada passo que dá. Me faz lembrar aquela história de um orador espírita que desencarnou há pouco tempo. Ele tem uma história que eu gostava muito, o Richard Simonetti, que ele contava que um orador espírita de muito brilho, que falava muito bonito, encantava as plateias, encantava os corações. E tinha uma casa que ele gostava de ir. Toda vez que ele chegava, na primeira fileira estava sentado um homem simples, que aquilo embebecia dos seus conhecimentos, que o homem destilava ao longo da palestra. E ele levantava, abraçava o orador e ia embora dizendo, eu vou-me embora, que amanhã cedo tenho que estar aqui nas atividades do centro. Passou-se o tempo, o orador foi fazer uma palestra, aquele homem não estava, ele achou estranho e perguntou ao presidente do centro, cadê aquele senhorzinho que está sentado ali? Sempre estava ali. Ah, aquele senhorzinho desencarnou essa semana. É uma tristeza para todos nós. Era um homem bom. É um homem que participava de todas as atividades da casa. Ajudava toda a gente. Era fraterno, era humilde, era um verdadeiro cristão.
O tempo passou-se, o orador desencarnou. E como muitos dos espíritas que acham que ao chegar ao mundo espiritual vai ter lhe esperando uma banda, ou um coral, ou uma sinfônica, ele achou estranho porque não tinha nada disso. Percebeu que ele estava perdido no mundo espiritual, ninguém veio recepcioná-lo. Ele começou a entrar num sofrimento, e o sofrimento fez com que ele fosse para a região mais densa. Até que ele lembrou-se, depois de muito sofrimento, que ele pregava no centro que se nós orarmos com fé, Deus escutaria a nossa prece. Ele ajoelhou, fez uma prece, pediu, e de repente ele percebe que duas luzes vêm se aproximando dele. E era um misto de alegria, era um misto de paz, quando ele, ao ver os dois, ele se revolta, porque um daqueles homens era aquele senhorzinho que sentava à frente nas palestras. E ele então pergunta, mas como pode isso? A minha vida inteira dediquei o meu intelecto para a busca de conhecimentos. E hoje vejo esse homem vindo me socorrer. E aquele homem sorrindo diz, pois é, meu irmão, é verdade. Por isso eu sou muito grato a você. Grato a mim? Sim, porque eu não perdia uma palestra sua. Eu ficava embebecendo as suas palavras. E toda vez que eu saía do centro, eu deitava na minha cama e fazia uma reflexão pedindo a Jesus para que pudesse me dar força, me dar coragem para eu viver tudo aquilo que o Senhor nos ensinava. No dia seguinte, pela manhã, fazia uma outra prece, pedindo aos amigos espirituais que me acompanhassem e que eu pudesse ser sincero nas propostas que eu havia ouvido naquela palestra. E foi assim que eu me tornei uma criatura melhor. Talvez esse exemplo é o exemplo de muitos nós, que muitas vezes ficamos apenas nas preocupações de podermos achar que é importante as nossas atividades, esquecendo que o nosso eu, o nosso comportamento é muito melhor. Mas sim, por sentir cada palavra que profere, cada pensamento que emite, cada passo que dá. É assim que nós vamos burilando a nossa alma. E para encerrar, essa página tão linda, abençoe sempre, que nós estudamos ao longo do dia de hoje. Não procures estabelecer verdade num gesto impetuoso de esclarecimento espetacular. A verdade está nas mínimas coisas. Quando nós temos os olhos para ver uma flor, com a sua beleza, com a sua magnitude, com as suas cores e com os seus perfumes. Cada uma delas nos traz um canto diferente. Acreditando desfazer ilusões de muitos anos, em um só dia, enceta a obra do reajustamento moral com os teus pequeninos gestos de sinceridade à frente de todos. Talvez é aqui, esse gesto de sinceridade que muitas vezes falta para todos nós buscarmos esse conhecimento, buscarmos essa vivência. Não suponhas, seja possível, milagrosa transformação de alguém no caminho empedrado da crueldade ou da ignorância. Ninguém se modifica pela nossa perseguição. Cada um se modifica pelo ensejo do seu trabalho íntimo. No caminho, faze algo que possa servir de plantação inicial de luz no espírito que te propões reformar. Se há alguém que tem que ser modificado, esse alguém somos nós. Se há alguém que tem que ser trabalhado, ele está dentro de nós.
Se há alguém que tem que iniciar um trabalho para poder tirar os obsessores, o obsessor maior está dentro de nós. E ele se apresenta dentro das nossas imperfeições. Então, queridos irmãos, que Jesus nos abençoe, nos ilumine, nos guarde. E eu gostaria de mais 3 minutos mostrar um vídeo um pouquinho. A nossa irmã Leonor falou dos livros. Eu gostaria de mostrar um pouquinho para vocês para onde vão esses recursos. Isso eu aprendi com o Chico. Todos os nossos livros são registrados em cartório em prol dessa instituição, não bem dessa, esse é um departamento do CEPAC. O CEPAC que nós dirigimos está entre as 10 casas espíritas mais antigas do Brasil. Foi fundada a 14 de março de 1901. Essa foi uma casa que nós construímos sob a orientação de Francisco Cândido Xavier, em 1985, quando lá estivemos visitando ele e dizendo que nós íamos para Itapira. O Chico, então, por 40 minutos, falou dessa obra que hoje ela é uma realidade para ajudar as pessoas no campo espiritual e as pessoas no campo corporal. Vamos assistir? O Centro Espírita, Perdão, Amor e Caridade, CEPAC. O Núcleo Assistencial Espírita Cristão Chico Xavier e a TV A Caminho da Luz desenvolvem um amplo trabalho na seara espírita. O CEPAC foi fundado em 14 de março de 1901. Nesses mais de 122 anos de fundação, vem desenvolvendo o postulado de Allan Kardec. Em abril de 2020, foi inaugurado a ampliação do Núcleo Chico Xavier, com mais 2.000 metros de área construída, podendo assim realizar várias tarefas assistenciais e doutrinárias, levando paz e luz, alimento e refrigério a muitos corações que chegam à casa espírita. Atualmente, o Núcleo Assistencial Espírita Cristão Chico Xavier distribui mais de 3 toneladas de comida por mês, às terças, quintas e sábados. O CEPAC realiza anualmente a pomadinha Chico Xavier, totalizando mais de 20.000 potes, que são feitos e distribuídos gratuitamente por todo o Brasil. A pomadinha Chico Xavier também é realizada em Viseu, Portugal, pelos amigos da Associação Social Cultural Espiritualista de Viseu, a ASEV. O CEPAC conta ainda com mais 2 departamentos: o Grupo de Estudo Espírita Chico Xavier em Pouso Alegre, Minas Gerais, e o Grupo de Estudo Espírita em Jundiaí, São Paulo, sob a orientação do Dr. Adroaldo Modesto Gil, benfeitor do CEPAC. Aos domingos, pela manhã, temos o auxílio espiritual presencial nas macas. São dezenas de pessoas que mensalmente vêm em busca de paz e reconforto físico e espiritual. Dia 2 de abril de 2022, foi inaugurado a Praça Chico Xavier, uma justa homenagem do município de Itapira ao grande médium mineiro Francisco Cândido Xavier. A TV A Caminho da Luz possui um canal no YouTube, passando de 6 milhões de visualizações. Por meio das lives, estudos, palestras e músicas, a TV vem disseminando o espiritismo na internet. Enfim, essas são algumas das atividades desenvolvidas pelo CEPAC e seus departamentos.